Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Eu sou o Rodrigo Resenha e prepare-se para atravessar o Podiverso e entrar no portal do Cinegeek, o nosso universo dedicado para falar de filmes. E hoje, como você já deve estar esperando aí, vendo, né, pela nossa arte, vamos falar sobre o tão aguardado, comentado, aclamado, criticado também, em todos os lados, O Agente Secreto. E lá vamos nós fazer história no Oscar de novo? Será? Será que vem aí mais um Oscar pro Brasil? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, para atravessar esse portal com a gente. Eu tô na companhia de Ju Chama e Di Bueno. Olá! E aí, pessoal? Estou aqui de volta. Temos a companhia da Ju, né? A Ju que tá aí com a gente no Podiverso, já de diversos podcasts com a gente aqui, como host, como participante, já de casa. E a estreia, né, do Di Bueno aqui com a gente. E antes da gente entrar então aqui nesse multiverso e falar sobre o Agente Secreto, falar sobre o universo de filmes do Cinegeek, nos segue nas redes sociais, segue, né, o @multiverso.dageek, nossa página aqui do Podiverso. Também, né, nos segue aí no seu escutador de podcast favorito, super importante, né, nos acompanhando ali nos escutadores de preferência, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, enfim, no seu player de preferência. Nos acompanhe e nos siga. E também siga os nossos convidados. Ju, por favor. Deixa eu te indicar no TikTok, Instagram e YouTube. Eu falo lá de filmes e séries. Segue lá. Claro, nosso convidado, Di Bueno. Oi, pessoal. Eu tô no Instagram com Garagem Cultural _Di Bueno. Muitas entrevistas, eventos, críticas de filme, né? O Di tá sempre aí com novidades do mundo da cultura pop, então confere também o trabalho dele por lá. E claro que eu não vou esquecer de pedir que, se você quer ajudar a manter, né, os nossos portais aqui do Podiverso girando, avalie a gente com 5 estrelas aí no seu agregador, escutador de preferência. É isso, galera? Eu já avaliei na última vez que você pediu, É o pré-requisito, né, pro convidado. Muito também bem. tem que avaliar com 5 estrelas. Que isso é muito importante. Esqueci de dar no arroba, né? Esqueci de falar. Pra você que não me conhece ainda, pode me conhecer mais lá no Resenha Pós-Créditos, @Resenha Pós-Créditos no TikTok, no Instagram, no YouTube, mais no Instagram, né? Eu por lá falando de filmes, séries e cultura pop. Agora sim, editor, solta a vinheta e bora pro carro. Então é isso, meus caros, minhas caras. Vamos falar dele, O Agente Secreto, o filme escondido a 7 chaves durante muito tempo. Tínhamos ali só alguns deslumbres, algumas pontas soltas, aí até os trailers eram enigmáticos, né? O novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, diretor aí muito conceituado, renomado do nosso cinema. Já teve aí outros títulos como Bacurau, Retratos Fantasmas, O Som ao Redor. Agora traz seu novo filme, que vem aí fazendo, antes, né, da estreia no Brasil, de fato, também rodou diversos festivais, ainda está rodando diversos festivais e ganhando prêmios, né, sejam prêmios de direção, de atuação, né, para o Wagner Moura. Inclusive Wagner Moura, né, protagonista desse filme, um dos grandes atores do nosso cinema. Enfim, é um filme que nós, como um todo, pós aquele movimento, não vou dizer inicia, mas que se retoma, né, com Ainda Estou Aqui no Oscar, no último Oscar, temos novamente um filme que está lá, né, na linha de corrida, né, na pista, para, quem sabe, chegar no Oscar e colocar o Brasil de volta no topo da maior premiação do cinema no mundo, né? E então um filme que gerou toda essa grande expectativa, né, principalmente de nós brasileiros, em querer assistir, conhecer e saber mais qual seria a abordagem do filme e quais seriam as nuances, né,
que esse filme teria para nos conquistar também. Fora o destaque, né? Fora os prêmios, né? Então eu já começo aqui esse papo perguntando para vocês o que talvez de tão secreto vocês queriam descobrir com o filme antes de assistir. Então aquela expectativa que vocês tinham antes de assistir o filme, aquelas perguntas talvez que vocês tinham, ou aquele entendimento que vocês tinham sobre o filme antes de ver ele, qual das perguntas ou qual o maior segredo que vocês queriam ter a resposta aqui no filme, e depois a gente fala se foi respondido ou não. Olha, eu confesso que eu não vi praticamente nada. E para alguns filmes eu prefiro fazer isso, porque é uma forma de eu manejar as minhas expectativas, porque às vezes eu acho que ver trailer e, enfim, acaba comprometendo um pouco da experiência, porque às vezes entrega demais. Então, eu fui sem expectativa no sentido de, tipo, o que eu queria ver. Eu acho que, pronto, um ponto, o que eu queria ver, eu queria entender quem é o agente secreto. Acho que essa foi a minha maior curiosidade com o filme. É quem é? O Wagner Moura vai ser o agente secreto? Vai ter vai ser uma coisa meio espionagem. Então eu fui mais, tipo assim, aberta a isso. Mas é óbvio que em Cannes, né, todo o destaque que o filme ganhou não deixa de gerar uma certa expectativa de algo que vai ser muito bom, né? Mas, até um pedido, né? Antes da gente até continuar esse papo, eu acho importante das pessoas, independente das nossas opiniões, elas irem ao cinema brasileiro, ao cinema, porque para a gente poder fortalecer a cultura do cinema do nosso país, né? Então, tipo, independente de opiniões, vá no dia mais baratinho, porque eu sei, né, que ingresso de cinema hoje em dia também tá pelas tabelas, né, minha gente? Tudo aumentou de preço, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse incentivo do público, porque é a segunda vez que o Brasil tá se destacando na mídia internacional com o filme. Então, e isso é muito legal, né, pra gente. E isso faz com que o nosso país também tenha mais incentivo para produzir mais filmes. Então, é isso. Juliana queria ver o agente secreto. Quem é o agente secreto? Acho que foi isso. Quem é? O que é? E de Bueno? De Bueno queria descobrir o quê? O que estava tão secreto que de Bueno queria desvendar o filme? Cara, é muito engraçado, porque tudo que vocês falaram aí eu concordo. Mas para mim o agente secreto em si, ele é um tema que eu não consigo falar direto e reto. Inclusive vou pedir ajuda de vocês nesse programa para vocês sempre me cortarem, porque eu devo ir pirando ao longo do nosso papo. Porque para mim o agente secreto, ele abre várias pastas que não necessariamente tem a ver diretamente até com o filme, com a história, não. Por exemplo, o Rodrigo comentou de retomar essa história de Oscar, porque sim, o Brasil já esteve em outras edições, né? A mais lembrada, Central do Brasil, com a Fernandona. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo e entendo que é um iniciar também, que iniciando ainda estou aqui, porque, gente, a gente ficou num jejum gigantesco. E não significa que não é porque a gente não teve filmes bons, pelo contrário, a gente já teve filmes ótimos que nem foram indicados, que nem eram a opção do Brasil, né? E aí a gente começa a entender que aquela máxima, quando a gente entra no assunto política, por exemplo, de que realmente tudo é política, né? A roupa que a gente veste é política e até o lobby, até a premiação é um lobby, ela é política, ela é completamente política. Se você me pergunta, por exemplo, e eu vou pincelar rapidamente para a gente necessariamente entrar nesse assunto, mas das seis opções do Brasil, o Agente Secreto para mim não era o melhor de filme. Daquele filme assim, quero rever, gostei muito, dos 6 é o meu favorito, assim, é o que mais me encantou, é o que mais, a palavra do momento, é o que mais me atravessou. Não era. Mas ia muito que o agente secreto fosse escolhido. Por quê? Eu fiz o TCC na época da faculdade sobre o Oscar. Eu acho que era 75 anos do prêmio. Ou, acho que era 85, agora eu não me lembro. Provavelmente, não sei, enfim.
E aí, ó, eu pesquisei muito sobre o prêmio e já naquela época eu descobri o quão é político, é tudo jogada, gente. As pessoas, elas é jantar, é uma série de coisas para você conseguir chegar lá, né? Então, o que eu queria saber de Agente Secreto, quando começou os primeiros, né, teaser, que nem o Rodrigo comentou, a Ju também comentou, só queria saber quem era o agente. Eu queria saber já se ia realmente ter fôlego para conseguir fazer os festivais. Né? Se era um filme que teria esse corpo. Já sabíamos que tinha Wagner Moura, tem uma carreira já muito bem obrigado lá fora, né? Ele já é conhecido, assim, dá pra dizer. E Kleber Mendonça Filho, que, né, tem uma trajetória, ele é muito prestigiado, né? Assim como o Walter Lisé, o Kleber Exato, também. o Kleber ele tem uma rodagem muito grande por festivais, né? Então eu concordo muito com os dois pontos de vocês. Eu acho que a questão da Ju, eu também tinha essa curiosidade, talvez fosse a minha maior curiosidade também sobre o filme, de que é o Agente Secreto, né? Não é nem quem, era o que é o Agente Secreto. Porque é um thriller, vai tocar até que ponto na questão histórica do que estava acontecendo naquela época, né, de ditadura. A gente vai ser imerso, né, o quão imerso a gente vai ser na cultura, né, lá de Recife, porque é uma coisa também muito habitual dos filmes do Kleber, né, tocar nesse ponto, e que bom, né, porque acaba que também é uma vitrine de Recife, do Nordeste, da cultura, né, para o resto do Brasil, para um Brasil tão diverso, né, tão diferente, que ainda assim é um país só, mas tão diferente nas suas culturas. É bonito de se ver essa janela também cultural para nós brasileiros, não só para fora. Mas é esse ponto que o Di comentou, acho que o Oscar, de fato, né, chegar lá, né, ser premiado, né, chegar lá já é uma loucura. Ser premiado lá é uma loucura maior ainda, porque de fato não está somente dentro do quesito mérito, né? A gente vê que existe toda uma mecânica, né, uma política que o filme ele tem essa visibilidade, para que ele chegue ao olhar das pessoas certas, entre aspas, vou dizer assim, para que impulsione o filme para uma trajetória de Oscar, né? E não simplesmente o filme ter o que ele é e chegar lá pelo que ele é, né? Então, mas faz parte, né, gente? É o jogo a ser jogado e, enfim. Mas ainda assim, por outro lado, acho que concordo também com o Di quando ele fala que a gente tem diversos filmes brasileiros e que são excelentes, que vou dizer assim, mereciam um Oscar, sabe? Mas que não chegam ou que acabam caindo num esquecimento, até pela própria falta de visibilidade, que é o ponto que a Ju comentou também, e nós brasileiros temos com os nossos filmes, né? A gente tá meio que aí lutando, né, para que a gente consiga pra gente conseguir nos ver nas telas, né, para que a gente tenha a nossa cultura, nossos filmes sendo colocados, sendo em horários bons, né, não dia de semana, 1 hora da tarde, tipo, como tu vai conseguir, né, ter uma sala cheia nesse horário para ver um filme brasileiro, né? Então aqui a gente acaba batendo em vários pontos de distribuição, enfim, mas por esse lado, inclusive, eu fico muito feliz quando eu vejo o movimento que aconteceu com Ainda Estou Aqui, o movimento que aconteceu agora com o Agente Secreto, de ter diversas sessões. A Agente Secreto está dominando as salas. E falo eu aqui, em Porto Alegre, numa cidade do Sul, capital aqui do Rio Grande do Sul, em que, né, então o filme ele cruza o nosso país, né, vem do Nordeste para cá, e aqui ele está em diversas salas, ele está dominando, então ele está tendo uma distribuição muito boa, né, um trabalho da Vitrine Filmes ali, que tem sim que se exaltar, assim como o próprio Ainda Estou Aqui teve, né, e a gente sabe que, felizmente, ou infelizmente, não sei se vocês vão concordar comigo, não, infelizmente, que essa visibilidade ela está acontecendo, e aconteceu também para Ainda Estou Aqui, que ficou meses em cartaz, por causa do Oscar. O selo, né? O selo, o filme que vai representar o Brasil no Oscar.
isso chama mais a atenção das pessoas, a curiosidade das pessoas, do que o fato do filme por si só, né? Mas, Mas, Rodrigo, desculpa te cortar, mas é aí que eu acho que abre uma pasta. Quando eu falo, eu vejo os atores dos filmes uhum, querendo não menosprezar o Oscar, mas eu entendo, eles não querem babar tanto o ovo, porque é um prêmio, né, norte-americano, que também nunca foi muito do justo com nenhum outro país, então eu entendo que não tenha que ser mega ovacionado. Mas ao mesmo tempo, já está mais do que comprovado de que, pelo menos aqui no Brasil, que é onde a gente tem o recorte, faz muita diferença ser indicado. Eu tenho, assim, uma história bem boba, assim. Tem um Cine de Curitiba X, Sim. que o dono é bolsonarista e não colocou ainda Estou Aqui, até ser indicado ao Globo de Ouro. Aí entrou em cartaz. E assim, guardada, né, temas polêmicos, porque não é esse, mas a premiação ele importa, não é à toa que no cartaz do filme, no que ganha uma premiação, já entra a indicação, já entra se ganhou, isso é importante, não só Oscar, Cannes, enfim, os grandes festivais, às vezes é um pequeno, aquele filminho menor que foi indicado lá no Festival Chuchuchu do Jubilu, ele é indicado, ele vai colocar no cartaz, porque é um prestígio, isso importa muito, e eu acho que falta um pouco da classe artística ressaltar um pouco mais, sabe? Eu acho que todos esses pontos que vocês trouxeram são muito válidos. Mas, até pegando alguns dados da Ancine, comprovando, né, isso que o Rodrigo falou sobre a indicação do Oscar, também sobre essa questão do prestígio, né, quem não sabe, a Ancine é a Agência Nacional de Cinema. Em 2023, a participação dos brasileiros a filmes nacionais foram de 3%. Aí, em 2024, que foi quando a gente, né, recebeu, a gente teve o Ainda Estou Aqui, e aumentou para 10%. E agora, né, até o mês de setembro aqui de 2025, a gente foi para 11%. Vocês conseguem ver a diferença que fez. Porque nem o público brasileiro valoriza, acho que o cinema também, por esse número que a gente está vendo, né, de consumo de filmes nacionais especificamente. Então, por isso que eu faço o pedido, vá ao cinema, vá prestigiar, porque é com isso que as pessoas vão ganhar mais poder para estar trazendo outras coisas, porque o nosso cinema é tão rico, gente. Tem tanta coisa, mas é pouco valorizado, entende? E também para a gente mostrar que o cinema nacional não se fala só de favela, sabe? Essas coisas estigmatizadas, infelizmente, que o nosso país tem, né? Então, como o próprio Di falou, nós temos vários filmes nacionais incríveis que nem sequer chegaram a ser indicados. Acho que antes de Eu Ainda Estou Aqui, a indicação que a gente recebeu ao Oscar foi pelo documentário, né? O Democracia em Vertigem, que não chegamos nem perto de ganhar, infelizmente, exato. E né? diversos filmes, como a gente já comentou aqui, né? Diversos filmes que não chegam, até por ter esse processo, né? O Brasil ele tem um representante, né? E até a gente internamente tem o nosso processo da escolha do representante, e às vezes esse processo, às vezes não, né? A gente tem visto que tem acontecido com bastante frequência, mas é um processo demorado, então a própria campanha do filme acaba acontecendo muito tardia, o que também pode prejudicar, né? A questão de chegar no Oscar. Então muita coisa muita coisa pode melhorar ainda, e eu acho que esses 2 anos consecutivos de termos 2 filmes com uma visibilidade internacional, né, toda essa repercussão que está tendo, e 2 filmes que tratam de uma época no Brasil que é uma ferida ainda aberta, né, e às vezes uma ferida que algumas pessoas ousam querer tocar e abrir mais, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter 2 filmes não só sobre a questão histórica, né, da ditadura, até porque os 2 se passam, né, naquele período, mas tratam de uma forma diferente.
né, traz uma abordagem histórica diferente. Muito fervoroso, assim, que aconteça essa repercussão do nosso cinema de novo com 2 filmes sobre seus temas, mas que retratam aquele período ainda tão doloroso. Aproveitando que a gente está falando sobre a questão de chegar ou não chegar, né, no Oscar, eu não vou fazer aquela pergunta infame, não por enquanto, por enquanto eu não farei, mas quem sabe eu farei mais pro final do podcast. Fica aí com a gente para saber se eu vou fazer ou não, né? Aquela pergunta comparativa que todo mundo tem feito e tem falado na internet. Mas falando sobre o Agente Secreto. Agora, então, pós-assistido, né? Então, primeiro eu perguntei o que vocês tinham como, talvez, uma resposta que esse segredo, né? Esse Agente Secreto teria que dar para vocês. Agora, pós-assistido, na ideia de vocês, qual é o ponto principal, ou pode citar talvez mais de um, né? Mas quais são os pontos principais, ou principal, que fazem vocês acreditar que o Agente Secreto pode chegar ou pode ganhar algo no Oscar? Olha, gente, eu, na verdade, eu já estou feliz de estar sendo indicada, tá? Eu confesso que eu tava muito mais segura, seria a palavra, talvez, mas confiante. Eu tava mais confiante com Ainda Estou Aqui. Significa que eu não gostei de Agente Secreto? Muito pelo contrário. Até porque eu moro no Nordeste há 24 anos, né? Eu moro em Natal, pertinho aqui de Recife. E assim, o filme me despertou muita memória afetiva. E eu acho que vai ser muito difícil para um gringo entender o peso cultural que esse filme tem sobre o Brasil e sobre o Nordeste, sabe? Mas eu acho que narrativamente ele peca em alguns pontos, sabe? Então, sendo muito honesta, eu não sei se a gente vai chegar a ganhar. Mas estou na torcida, obviamente. Eu acho que nem tudo ali é respondido. Eu terminei com uma sensação um pouco de... Tiveram coisas que talvez não fossem tão necessárias ou não contribuíram tanto com a narrativa, ou algumas cenas que se alongaram mais do que deveriam, sabe? Mas assim... então, narrativamente, eu acho que Ainda Estou Aqui segue uma linha mais bem estabelecida. Porém, como eu falei, eu acho que o filme despertou em mim muita memória afetiva e é extremamente divertido. Gente, Dona Tânia Maria mora aqui no interior do Rio Grande do Norte, sabe? Então, uma peça, um ícone, ela dominava toda a cena que ela apareceu. Alice Carvalho é daqui do Rio Grande do Norte também, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, inclusive fiquei super feliz. Foi isso, eu terminei com a sensação de que não responderam quem era o agente secreto, sabe? Fiquei me indagando sobre esse... Eu senti que o título foi um clickbait, sabe? Mas, enfim, achei uma obra muito divertida. Não sei se eu respondi sua pergunta, Rô. Acho que eu divaguei. Não, respondeu. Acho que, assim... deixa eu ver se eu entendi também, né? Mas acho que está certa a minha interpretação. Mas que, na tua opinião, assim, o filme ele tem chance de chegar, né? Até porque, assim, ele está pré-selecionado, né? Então ele tem a pré-lista, depois a lista final, até de fato chegar nas indicações. Mas que talvez a tua confiança tivesse um pouco maior com Onde Estou Aqui. Porém, tem grandes pontos nesse filme, seja na atuação, né, por exemplo, da Tânia Maria, que eu também concordo bastante. Acho que ela preenche o filme, assim, ela quando aparece, ela se destaca, ela rouba o filme pra ela. Uhum. E até mais que o senhor Wagner Moura, tá? Até mais que o Wagner Moura. Mas eu vou entrar nesse mérito depois no meu comentário, quando eu falar sobre isso. Mas entendi sim. Acho que também não vou dar um spoiler da minha opinião, mas tô um pouco parecido contigo. E tu, Di, o que tu acha que... Quais são as virtudes de O Agente Secreto pra, quem sabe, chegar ou quem sabe ganhar no Oscar? E depois falaremos também daquilo que
não nos deixou tão contente assim e tá tudo bem. Vamos lá, gente. Eu vou levemente discordar da Ju, mas numa questão de pensamento, de linha de raciocínio. Ela comentou, a Ju, que talvez ache que por conta de todo o regionalismo que tem no filme, o gringo não entenda, né? Ele talvez não abrace tanto o filme. Eu já acho o contrário. Eu acho que o gringo, principalmente da academia, ele ama diferente. Tem vezes que nem assiste o filme direito, vê um trailer, vê uma coisa, lê um pouco e já amou, porque é o diferente. Ainda estou aqui, e aí é o inverso do Ainda Estou Aqui. Eu Ainda Estou Aqui talvez não tocou tanto o pessoal lá fora a ponto de ter mais prêmios que merecia. Porque ele era um filme que fala muito com a gente de um passado, o Rodrigo mencionou, não cicatrizado ainda. A gente entende, ele talvez não. Já o regionalismo, eles gostam desse negócio. O Oscar gosta disso, principalmente uma coisa que eu anotei aqui. O Oscar, ele foi evoluindo com os anos, foi se tornando mais plural em seus votantes, né? Precisou-se fazer isso depois de diversas polêmicas. A mais emblemática é em um ano, que eu não vou me lembrar agora, mas aonde subiu a hashtag Oscar So White, né? Porque só premiava gente branca. E o Oscar foi se moldando, não é ainda um modelo de perfeição, mas ele está muito mais global, ele está muito mais plural. Não é à toa que a gente já teve Parasita ganhando como melhor filme. E Ainda Estou Aqui indicado a melhor filme, que eu acho que de todas as indicações do Ainda Estou Aqui é a mais emblemática. Porque você está concorrendo na categoria de melhor filme, né? Com 10 ali, é algo assim. Foi mais ou menos nessa época. E aí, o Agente Secreto, pra mim, ele tem mais chances de ganhar prêmios do que Ainda Estou Aqui tinha, honestamente. Ainda Estou Aqui, na categoria de melhor atriz, a Fernanda Torres, ela tinha Demi Moore, que eu achava favoritíssima, e era, né, ganhou vários prêmios, e tinha a atriz que ganhou, que me fugiu o nome agora, do filme A Nora, que já era ali, não estava ganhando tanta coisa, mas assim, se você pegar a história do Oscar, o Oscar sempre amou premiar atrizes jovens que poderiam trazer muito dinheiro e muita rentabilidade para Hollywood. Enfim, eu acredito muito que o Agente Secreto pode ganhar. Eu acredito piamente que ele vai ser indicado em, no mínimo, uma categoria. Isso é fato. A Neon e a Vitrine Filmes estão fazendo um trabalho assim perfeito de divulgação. Eles sabem aonde ir, aonde tem que chegar, o que é preciso fazer. Tem muita grana envolvida nisso, então eu acredito que a gente vai ser indicado sim. E acho mais fácil ganhar. Não na categoria de melhor filme estrangeiro. Esse ano eu acho que a gente não leva, mas aí fica pra mais além nesse nosso papo. Olha, ou quem sabe num outro podcast pré-Oscar, né? Quando a gente falar de todos os indicados, vai ter. Tem o Cine Geek do pré-Oscar. Mas eu agora fiz a pergunta, vou também responder, né? Mas acho que o ponto cultural, que a Ju também tinha falado sobre isso, eu acabei não citando na minha fala anterior, é muito importante no filme e é algo presente nas obras do Kleber Mendonça Filho, né? Ele retrata a questão cultural do Recife em praticamente todos os seus filmes. Praticamente não, acho que em todos os filmes dele ele retrata o Recife. E eu acho também que é muito o que gringo quer ver, sabe? Acho que, por um lado, o filme tem momentos, por exemplo, assim, a questão do carnaval, né, da pirraça, como se fala muito nas próprias abordagens do filme, em que é uma visão que o pessoal lá de fora tem, né? E até na época da ditadura existiu o carnaval, sabe? Então, o filme ele fala sobre isso também, né? Esse momento histórico, por mais doloroso que fosse, né? As pessoas achavam maneiras, de alguma forma, de ser feliz, né? Seja com o carnaval, seja a própria questão do cinema, né? A forma como ele coloca o cinema no filme, né? Com o tubarão, né? Muitos
cinéfilos, vou dizer assim, ou pessoas que amam o cinema, viveram, né, a década de 70 e viram aqueles filmes, por mais de tudo que estava acontecendo, né, década de 70, de 80, enfim. Então acho que culturalmente o filme ele vai ter um olhar diferenciado pro pessoal lá de fora. Acho que eles vão talvez atrair pelo Brasil que é colocado em tela ali. Mas eu acho que para mim os principais pontos aqui do filme, talvez pensando em questão de Oscar, fora também a questão de distribuição que o Di comentou, que eu também concordo super. Acho que não tem uma distribuição melhor lá fora, né? Que não, pra questão de Oscar, que não seja a Neon, né? Tipo, a Neon recentemente no Oscar tá dominando. Então os filmes da Ela Neon, tá dominando, né? Ela tá com vários. a própria Nora no último Oscar era da Neon, né? Então a Neon sabe vender seus filmes e sabe posicionar seus filmes. Enfim, os méritos e as virtudes dos seus filmes, né? Ter a Neon como distribuidora deu um peso muito grande pro Agente Secreto e fora todo o restante, né? Todo o reconhecimento de festivais, principalmente de Cannes, né? E também ele está rodando em festivais nos Estados Unidos, né? Então festivais lá em que o Wagner Moura ganhou, né? Acho que de Chicago, ganhou também num outro lá que é perto de Los Angeles, lá que eu esqueci o nome, mas ganhou como melhor ator também. Então eu acho que assim, das possíveis indicações, eu até acho que o Agente Secreto ele vai ter mais indicações quando estou aqui. Mas eu não sei se ele vai ter a mesma força de vencer em todas essas categorias. Eu acho que ele vai ser indicado o melhor filme internacional. Acho que ele vai ser indicado o Wagner Moura como melhor ator. Acho que vai ter indicação pro Kleber Mendonça Filho como diretor. E quem sabe uma indicação de melhor filme. Eu acho que essas quatro ainda corre por forma de roteiro, pelo que se fala, né? Que a de roteiro poderia correr por fora com uma quinta indicação. Mas eu acho que pelo menos 3 vai ter. E Talvez sonhamos com atriz coadjuvante. sonhamos com Dona Ana Maria. Porque aí vem o ponto que eu ia falar quando a Ju comentou sobre ela. Que pra mim, no quesito de merecimento e de assim, atuação que me pegou no filme, com todo respeito ao grande Wagner Moura, mas Dona Tânia Maria Dona Tânia é Maria. a melhor atuação do filme. Mas aí a gente abre algumas pastas. Mas termina teu raciocínio. Eu terminei, era isso. Assim, pra mim, tipo assim, ela... eu entendo que a atuação do Wagner Moura, ela é uma atuação mais contida, né? Dá pra até fazer um paralelo com a atuação da Fernanda, né? Que ela também teve uma atuação mais Total. intrínseca. Assim. Muita gente falava que ela não merecia. Sim, mas lembra? Muita gente falava, gente, mas ela foi indicada. Assim, vários amigos que não são tão cinéfilos e não precisa ser, mas assistiam um filme e falei, nossa, eu gostei do filme, mas nossa, ela é melhor atriz. Por quê? Porque eles estavam acostumados com um drama em que a pessoa precisava chorar muito pra demonstrar que dando tapa na parede, fazer todo aquele escarcéu pra mostrar uma atuação. E o Wagner também vai nessa mesma linha. Só que aí que eu acho que abre uma pasta. A Dona Tânia, eu acho ela maravilhosa, gente. Então eu já vou começar falando isso para não me cancelarem. Porém, eu já vi em diversas entrevistas ela ressaltando que ela, no filme, é ela mesmo, na vida real. Ela é daquele jeito. E ela é creditada como qual a expressão correta? Como não é não atriz. Mas enfim, é nesse aspecto de não atriz profissional, entendeu? E aí, eu parto do princípio de que talvez a gente se encantou tanto com a Dona Tânia porque a gente viu ali pela primeira vez. Já tinha visto ali em Bacó, mas enfim, nem lembrava. Mas aí é aquela coisa assim, do frescor, sabe? E talvez a gente não se encante tanto com a atuação do Wagner Moura porque a gente já se acostumou. Sabe aquela pessoa... lembra a Hebe Camargo, quando concorria em prêmio, a gente falava, é bada, né? Ela vai ganhar a melhor apresentadora. Lá vem ela. Lá vem o Wagner Moura. A gente já se acostumou. Mas por que ele tá ganhando tanto prêmio lá fora?
Porque o povo não se acostumou, o povo tá amando ver aquilo que ele faz, que pra gente é simples e óbvio, lá fora tá sendo visto como uma grande ação, que de fato é. Não é todo mundo que consegue aquilo, principalmente, vou levantar uma polêmica, eu tenho pra mim, assim, que eu acho muito mais fácil encontrar grandes atrizes, e eu posso falar 50 de uma vez só, do que grandes atores. E Wagner Moura é um desses grandes atores. Concorda, Ju? Concorda com a atuação em relação à atuação do Wagner Moura, que é uma atuação mais contida, mas que ainda assim foi o Wagner Moura, né? Então tem a expressão de uma atuação de um grande ator, ou tu acha que não? Acha que foi uma atuação excepcional ao que ele já fez na carreira, ou talvez não, nem tanto? Eu acho que o Wagner Moura, ele nunca vai nos decepcionar, gente. Ele é um puta de um ator. E ele é extremamente versátil. Onde você botar esse homem, ele vai dar ali o melhor dele. Eu acho que o papel em O Agente Secreto é um papel de destaque, sim, na carreira dele. Entende? Só que eu fiquei aqui pensando sobre tudo que vocês falaram, que eu realmente não tinha considerado ali sobre, por exemplo, a questão cultural ser uma coisa mais atraente para quem é de fora, por ser diferente. E é por isso que é muito legal a gente discutir com pessoas que têm visões diferentes, né? Porque vai acrescentando e isso entra no senso crítico para que nas próximas vezes eu possa também avaliar dessa maneira. Eu concordo com a fala do Didi, que tipo assim, a gente já está acostumado com o Wagner. Né? A gente já sabe que ele é muito bom. Ele, pro povo brasileiro, por exemplo, ele não precisa se provar. Qual foi o trabalho que ele fez que foi ruim? Entende? E essa questão da dona Tânia Maria, realmente agora fiquei pensativa sobre ela ser indicada ou não como coadjuvante, por mais que eu acho que tem milhares de pessoas que gostariam disso. Uma amiga que foi comigo assistir ao filme no cinema, ela falou assim, eu não vim pelo Wagner Moura não, eu vim por essa mulher aqui. Então, mas como ela não é considerada atriz profissional, eu não sei como isso é feito ali na hora, né, de ser selecionada. Mas ela claramente é uma figura que se destaca, e eu acho que foi tão encantadora porque foi natural. Por ela ser daquele jeito, como o Di falou, ela interpretou ela mesma, ela não assumiu uma personagem. Respondendo, concordo também, né, com o que vocês estão falando. Eu acho que isso não afeta tanto possíveis indicações, mas eu acho que, no meu senso crítico, afeta no sentido de tentar falar com as pessoas, quando eu vou discutir sobre o filme, de que é super entendível. Nem sei se existe essa palavra, mas é muito fácil de entender porque as pessoas estão amando a dona Tânia Maria, que ela é essa pessoa maravilhosa, mas a gente nunca tinha visto ela, então ela se frescor. Por exemplo, se ela faz um segundo filme e ela é igual, ela sabe assim... amei, mas ela tá fazendo a mesma personagem. E o Wagner Moura, se a gente for pegar o principal papel dele no cinema, que é o Capitão Nascimento, e comparar com o Agente Secreto, aí você já vê o grande ator que ele é. A diferença é brutal de personagem, né? E aí, uma coisa que eu não pontuei na última resposta minha é que, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho o Agente Secreto muito mais fácil e palatável pro gringo e muito menos palatável pro pau do Sul, que vive um preconceito gigantesco contra o pessoal, nordestino. Pro nordestino. Então o Agente Secreto, ele vai, na minha opinião, ele deve enfrentar muito mais problemas e já está enfrentando com críticas no próprio país do que lá fora. O Estou Aqui é um filme que você revê 2, 3 vezes, rever com um amigo, rever com outro. O Agente Secreto, eu não vejo a plateia fazendo isso. Cinéfilos como nós, sim, eu pretendo rever ele, assistir uma segunda vez, depois que passar a virada de ano, ali no Globo de Ouro, que é na segunda semana de janeiro. Então eu pretendo ver ele ali no que tiver acabando ali a primeira semana de janeiro. É porque a gente trabalha com isso, mas eu não vejo a plateia comum revendo Agente Secreto como fez com Ainda Estou Aqui. Eu ia falar que é muito, muito válido esse ponto que o Di
que o Di tocou, porque realmente quando a gente olha para a crítica internacional, o filme está sendo super bem aceito, né? Então ele tava com 100% de aprovação de crítica internacional no Rotten Tomatoes, entendeu? Essa é a tristeza, né, da gente sofrer como é que eu posso dizer? Sofrer com a crítica negativa dentro do nosso próprio país por uma questão cultural e que de um preconceito que se existe há muito tempo. Então, eu acho que o Agente Secreto ele é muito mais palatável pro gringo mesmo, sabe? Do que pro pessoal do Sul. Mas não só por conta do preconceito que existe, ele é latente, ele é real. Mas aí, por isso que eu falei lá no começo do nosso papo, que tem várias pastas pro Agente Secreto. Gente, ele é um filme de 2 horas e 40. Que eu amo, já deixando claro, eu amo filme longo, filme de 1 hora e meia, eu amo filme. Só que a gente sabe que a grande maioria do público tá numa outra corrente. E o Kleber Mendonça Filho, ele é um diretor de fazer o que ele ama fazer, o que ele quer fazer, entendeu? Ele não fez um filme comercial. Acho ainda isso muito mais comercial, obviamente. Acho não. É muito fácil de você ver isso. Apesar de não ser mega comercial, porque ele não vai pro drama de mão, né? Mas o Agente Secreto, ele abre várias caixas, ele tem vários gêneros. A gente, né, talvez erroneamente, a gente mesmo criou na cabeça, vindo do sucesso Ainda Estou Aqui, que o Agente Secreto seria um Ainda Estou Aqui 2. Eu, pelo menos, tinha isso na minha cabeça. Um novo filme do Brasil, ditadura, vamos chorar, vamos ganhar Oscar, vem aí. E você não se emociona no sentido, não tem cenas tristes no filme. O Agente Secreto, ele é outro gênero, ele não tem nada de drama necessariamente, apesar de tocar em assuntos espinhosos em vários momentos. Eu concordo nesse ponto, tá? Eu acho que, fora a questão do preconceito, né, que aí nem vale a pena a gente comentar aqui, tem essas barreiras que o filme vai acabar enfrentando mais do que eu Ainda Estou Aqui, pela questão popular, assim. Eu acho que popular é um jeito meio ruim de falar, mas o público no geral, né, o público geral né? A massa, exato, a massa. É um filme de 2 horas e 40, então quase 3 horas, já é um asterisco, né, para algumas pessoas. No meu caso não, porque se o filme é bom, a gente vê até mais do que 3 horas, né? Vai passando. É um filme longo, é um filme que tem alguns problemas de ritmo. Acho que eu pelo menos para mim, o que mais pega no filme é essas quebras de ritmo, de tom. Sei que tem uma assinatura do Kleber em relação a isso também, em que ele mistura um pouco de fantasia, e que ele também faz ótimos roteiros, então que os filmes dele acabam sendo filmes muito datados em alguns momentos, didáticos demais em outros, mas é um modus operandi dele ali de deixar as coisas bem escritas, né, ou bem faladas. Até aqui, de alguma forma, isso não acontece, né? Porque tem momentos do filme em que as coisas não são ditas, né? Ou que ficam a serem ditas. Mas aí pós sessão, né? Naquelas reflexões que a gente tem ali para interpretar o filme, a gente entende que esses momentos em que ficaram coisas em aberto ou que coisas ficaram malditas, vou dizer assim, era a ideia do filme, né? Porque naquele período, naquele momento histórico, a gente não tinha resposta para tudo. As coisas eram ocultadas, as histórias elas eram adulteradas, né? As narrativas eram trocadas ou eram apagadas, mas a forma como tu faz essa analogia é que talvez não tenha ficado, ao meu ver, a melhor, assim, tipo, não foi a do meu gosto, né? Entendo, né? Mas acho que poderia se fazer de uma forma talvez mais emocionante. E aí eu vou tocar no ponto do final do filme, né? Então aqui indo mais pro finalmente ali, pro clímax do filme.
É um final anticlimático, na minha opinião, né? Eu entendo a aparição no jornal, né, de que essa ocultação, né, sobre a verdade do que de fato aconteceu, né, com o personagem do Marcelo, do Wagner Moura. Ele só simplesmente morre, né? É colocado no jornal, né, uma outra história, mas para nos passar essa ideia, né? Essa ideia de distopia, né, da verdade, e aconteceu muito, né, na época da ditadura. Se a gente parar para pensar, talvez se fosse fazer um filme aí talvez fugisse, né, da questão da brasilidade, daí talvez alguns já diriam que ia adotar um tom hollywoodiano, é que lá no final, quando tem então a aparição do filho do Marcelo, né, já adulto, interpretado novamente pelo Wagner Moura, e aí tá uma coisa que talvez me chateou um pouco, é que poderiam ter colocado um outro ator, né, gente? Sabe, poderiam... Essa hora o filme me perde muito, assim, abrindo aqui. Me lembrou muito novela da Globo, principalmente porque ele usa uma lente de contato. Eu lembrei logo de Cara e Coroa, lá com a Cristiane Torlone, que era uma coisa meio bizarra, e aí pra mim ficou bizarríssimo. Noveleiro de plantão. Noveleiro de plantão, e aí eu falei, gente, tá acontecendo, assim, o final me perde muito, assim. As próprias meninas que estão vasculhando a história, elas me perdem muito, porque não acho ela... Era muito perde muito, porque eu não acho elas boas, acho elas... assim, não acho elas boas, não... e aí você não entende direito, e tudo bem, não tem que entender, talvez, era a ideia dele, mas eu acho assim, as atrizes ruins ali, né, não posso dizer da carreira, porque não conheço, mas ali não... Sabe quando você fala, gente, que destaque estão dando para essas personagens que não estão entregando, entendeu? E aí... Acrescenta muito pouco, né? Faltou tipo só e a cena aquela dela lente de pegar um cafezinho, contato, né? daí e a morte dele, não explorar a morte dele pra ter uma cena mega triste, tudo bem, é uma escolha. Eu queria muito, eu tava esperando muito, porque eles constroem todo um arco, o filme todo, né, em cima do Wagner. E aí você vai morrer, você quer ver uma grande de uma morte, porque ainda estou aqui, não morte do personagem do Selton Mello, mas ao mesmo tempo o Val Salles não cria toda uma narrativa em cima do personagem, ele já some quase que rapidamente, né? Exato. No início, um apagamento histórico. Agora, o Wagner Moura não. Você fica com ele o filme todo. E aí a morte, assim, pum, é meio que banal. E só, assim, não tem, sabe? E eu acho que uma forma interessante, talvez, desculpa cortar, mas uma forma interessante que eu tinha falado antes ali, que eu tava sugerindo, mas que algumas pessoas pudessem achar hollywoodiano, é que tá bem, não quer mostrar a morte dele, né? Tipo aquela cena, né, de Hollywood, ele fugindo, aí vai lá e dá os tiros e tal. Recorte de Poderia jornal, né? explorar Só. a questão da relação com o filho. Porque o filho, ele fala, eu esperei meu pai, eu me arrumei, não sei o que e tal. Poderia ter uma cena do filho, né? Arrumadinho ali na porta de casa, esperando pelo pai, e o pai não chega. Pronto, eu já ia chorar. Entendeu? É a forma como tu... não, quem sou eu pra criticar o roteiro de Cléber Mendonça Filho, né? Sim. É aquela máxima, né? A gente quer o nosso filme, não é. A gente tem que aceitar o que veio. Aceito o que veio, mas talvez acho que... Mas vamos hablar, vamos reclamar. Vamos hablar, porque o final foi um final anticlimático para aquilo que o filme talvez estivesse vendendo, né? Como tu falou, pela questão de acompanhar o personagem e daqui a pouco, parece que foi tratado como só mais um personagem, sabe? Realmente foi anticlimático. Eu confesso que fiquei frustrada. Pô, quem matou o cara? Foi o bichão que tava lá na praia que pagou outro cara? Quem foi que matou ele? Quanto tempo foi? Enfim, achei o encerramento muito... Não fez muito jus à trajetória do personagem, na minha opinião, assim, né? Que era o centro da história. Todinha era ele, enfim, morreu aqui nesse recorte. E a cena das meninas lá, escutando as fitas também, essa é a parte que eu quis dizer que poderia ser mais rápida. Não precisava ter a quantidade de cenas que tem com elas, porque acrescentam muito pouco. E no final, quando Wagner Moura aparece de médico, gente, eu fiquei confusa. É imortal. Eu falei, uai. Aí quando falou o nome, que, enfim,
eu fiquei, ué, caramba, será que forjaram a morte dele? Enfim, comecei a viajar, né? Porque eu tava tentando encontrar a lógica no que eu tava vendo. E eu achei, nossa, eu achei nada a ver ter botado ele como pra interpretar o próprio filho, até porque o menino era moreno, gente. O que aconteceu? Ele virou adulto e ficou branco? Não entendi, fiquei, nossa, assim, é, ai, não tinha uma outra Por isso que eu pessoa. mencionei novela. Ficou muito novela, sabe? Novela faz muito isso, né? Uhum. O ator interpreta jovem, interpreta ele velho, interpreta sempre, daí vem um filho, morre esse ator, tem o filho, aí o filho é o mesmo ator, que muda só um trejeito aqui e ali. E aí, pra mim, isso me pegou muito, assim, me desconectou total, assim. Nessa hora eu me desconectei muito do filme e, e aí, por ser uma pessoa do Sul que não conhece, infelizmente, muita coisa lá de cima, eu também não me conectei em alguns momentos do filme. Eu queria muito me conectar, tipo, o Agente Secreto acaba sendo aquele filme que você tem que meio que ou saber de muita coisa antes para já assistir o filme e já se conectar, ou no que sai da ação meio atordoado e meio perdido, já lê bastante sobre tá, perna peluda aí, tá, sabe assim? E aí, e descobrindo as coisas, assim. E aí nessa eu já meio que dou uma revelada, assim, que eu quero ver o Agente Secreto uma segunda vez, para ver se a segunda vez é melhor. Gosto do filme, gosto legal do filme, tô torcendo muito pelo filme ser indicado em várias categorias, ganhar várias coisas, mas ele não me atravessou tanto quanto Ainda Estou Aqui, isso é fato. Eu acho que no quesito emoção também eu concordo contigo. Eu acho que eu até esperava me emocionar no filme, em alguns momentos. Me divertir. Talvez seja essa a emoção. Eu confundi as emoções, porque eu me diverti com o Agente Secreto, sabe? Teve diversos momentos que eu ri, né? Que eu dei risada. Muito. Enquanto no Ainda Estou Aqui, a gente se emociona com a tristeza. A gente não tem como sorrir, né? Até a fala emblemática, né, da Fernanda, né? Do Nós Vamos Sorrir. Ela pode ter aquela força no filme de falar Nós Vamos Sorrir, mas a gente que na plateia tá chorando, né? Então, Tá chorando? acho que esse ponto, né? Acho que a gente dosar as emoções. Talvez a gente foi esperando uma melancolia e se emocionar, né? Chorar com o Agente Secreto. E, por outro lado, não era isso que o filme queria, sabe? O filme queria que a gente se divertisse. E tudo bem. Acho que cada um... Total, isso eu acredito como culpa minha. só Eu tu, que coloquei na minha cabeça eu tô de acabando de que assumir minha culpa aqui. De que talvez eu também tenha ido pro cinema com essa ideia de sair chorando, né? Emocionado, ainda mais pro filme que se trata de uma época tão dolorosa para nós, né? No Brasil. E que ainda machuca muitas pessoas, né? E no fim não, no fim o filme ele queria talvez dizer isso, né? Que apesar, né? Apesar de tudo que acontecia, ainda se achava força e se achava formas de sorrir naquela época, seja pelo carnaval, seja pela cultura recifense ou pelo cinema, né? E eu acho super importante também falar sobre um filme no período da ditadura e a ditadura não ser Sim. um personagem tão vivo. Porque é isso, várias pessoas viveram aquele momento e as vidas tocavam praticamente normalmente, né? Era um toque de recolher aqui e ali, um assunto ou outro que não se falava, mas a grosso modo tava tudo normal. Então eu acho importante esse recorte do filme. Mas é que a gente foi criando na nossa cabeça expectativas e teorias, e aí quando você se frustra, você fica meio, putz. Não era algo normal, mas tipo assim, as pessoas tentavam viver, né? Tipo assim, e tentavam achar formas de viver naquela época, né? E aí toca o ponto da brasilidade, né? Da brasilidade que o Kleber... Brasilidade e no caso aqui mais a questão, né, da cultura nordestina, né, de Recife e a crítica, né, que o Kleber sempre coloca nessa questão de visões do país, né? Até o próprio tem um personagem sulista lá, né? Que faz o desenho do Brasil e que divide o Brasil no meio, tipo, vocês estão aqui, a gente tá lá, né? Que gera aquela cena que pra mim acho que talvez seja uma das cenas mais emblemáticas, talvez, ou a cena emblemática do Agente Secreto, é a cena da Alice Carvalho, né? Que até no off, a gente falou
rapidamente sobre isso, né? Mas ela aparece pouco no filme, mas quando ela vem, sabe? Ela vem e, e tem uma atuação forte, uma presença e fala e larga o papo reto, né? Larga o papo reto que dá vontade de aplaudir, né? Mas é isso, eu acho que o filme ele consegue essa pluralidade de tratar, né, do momento, né? Não focar somente numa abordagem datada da ditadura, mas tratar o que acontece ao redor, com aquelas pessoas, né? Seja, né, obviamente, o ruim, né, a perseguição e, e até a questão de vida, né, de agente secreto, que eu acho que para mim, pelo menos para mim, foi essa interpretação que eu tive, né, do agente secreto, que é que as pessoas terem que viver, né, como agentes secretos para fugir dessa perseguição política, para fugir do que estava acontecendo, e também a forma como as pessoas achavam força e felicidade uma nas outras, ou a partir da cultura, né, da cultura, seja no carnaval, seja indo ao cinema, era o que as pessoas tinham esses escapismos de felicidade para aquele momento. Gente, o Kleber Mendonça, ele faz um filme tão para ele e ao mesmo tempo pro mundo, né? Quando eu digo para ele, não é no sentido pejorativo, longe disso, mas é que ele vai ao Twitter fazer uma carta aberta aos projecionistas, aos editores, para que coloque o filme no volume certo, para que chegue na plateia, no público, da maneira com que ele pensou, que ele idealizou e com que ele acha que vai ser o melhor resultado. É um nível de preocupação, né? Com a experiência das pessoas. Isso, e de saber que o filme dele, a tal da crocância que eles estão colocando bastante, é preciso ter essa experiência de som, de imersão, para você realmente entrar na história, e isso faz muita diferença. E a gente pode não entender no primeiro momento, porque talvez a nossa sessão tudo ok, mas a gente tem relatos né, no Twitter da vida, quando te dá uma pesquisada, assim, de várias pessoas reclamando de vários cinema, não só do Agente Secreto, de outros filmes, mas falando especificamente aqui do filme nacional, de assim, o som horrível, a tela ruim, a lente suja, o que impacta no resultado final da tela, né? Então, assim, a preocupação do diretor é em dar para o público o melhor do que foi idealizado. A preocupação com o todo, né? Não só com o filme rodando, mas a própria exibição, né? A própria exibição do filme tá dentro dos padrões, eu vou dizer assim, daquilo que ele trabalhou para estar, né? Então, vocês citaram um ponto, Rodrigo, muito bom, que é a Alice Carvalho. Em nenhum momento a gente escuta falar, nossa, ela merecia um prêmio, ela aparece pouco, mas ela detona. O Rodrigo acabou de citar isso, né? E é uma verdade, ela tem uma participação pequena, mas ela, assim, ela debulha ali. E Oscar, por exemplo, é claro que eu não acredito numa indicação de melhor atriz coadjuvante por conta da academia ser do jeito que ela é, mas o Oscar, ator e atriz coadjuvante, é super famoso por premiar personagens que apareceram muito pouco, né? Vide Pequena Miss Sunshine, o ator, o Alan, me faltou o sobrenome dele agora, ele aparece, se não me falha a memória, 11 minutos do filme, e ele leva o Oscar de melhor ator coadjuvante. A gente não fala da Alice Carvalho, da atuação, a gente não vê falar grosso modo da internet, porque a dona Tânia roubou um pouco isso, e ela tá, assim, muito foda. Muito foda. Inclusive, até na divulgação do filme, eu via muito mais a Maria Fernanda Cândido do que a Alice Carvalho. Exato. E acho que as duas... E a Maria Fernanda Cândido, pra mim, é tempo de tela parecido, mas o personagem da Maria Fernanda Cândido bem... Exato. É mais um personagem dentro do filme, né? Enquanto a Alice Carvalho, ela chega, o personagem, né? Ela chega e quando ela vai embora, a gente sente falta dela. Então é isso, pessoal. Eu quero saber de vocês também. Quais são as expectativas para o Agente Secreto? Será que chegaremos no Oscar? Será que ganharemos um Oscar? Quais categorias? O que vocês viram como virtudes do filme, como méritos? O que vocês mais gostaram? Aquilo que vocês não gostaram tanto?
né? Enfim, mas independente do gostar ou não gostar, né? O que nos atraiu, o que não nos atraiu no filme, reforçar a fala da Ju que teve aqui no início do podcast. Vá ao cinema, compartilhe a sua experiência assistindo Agente Secreto, fale sobre o filme com as pessoas, divulgue o filme, faça o filme chegar nas pessoas, faça com que nós, né, povo brasileiro, vá ao cinema assistir filmes brasileiros. Seja o Agente Secreto, seja o Homem com H, seja, enfim, todos os filmes nacionais que estão saindo no cinema ao longo do ano, dos mais falados aos menos falados, a gente precisa falar e assistir filmes nacionais. É importante para continuar, assim como a gente brinca aqui, fazer os nossos portais gerar aqui no Podiverso, é importante que a gente consiga fazer que a nossa ignição cultural siga girando, e ela só vai seguir girando muito em investimento, né, obviamente, vai seguir girando com as pessoas indo, e tem toda a questão de limitações financeiras e tudo mais, em que cinema não é barato, já foi um dia, hoje em dia não é barato, mas tem aquele dia que fica mais no precinho, né, daqui a pouco tem algum benefício ali que tu consegue pegar para ganhar continho. Então, assim, se possível, se enquadra na sua realidade, vá ao cinema, é importantíssimo, e vá assistir filmes nacionais. E nos conta, né, aí nos comentários, como já falei, o que você achou de Agente Secreto, se concorda, discorda da gente, e queremos e veremos a sua opinião para responder aí nos comentários e conversar ainda mais sobre esse filme que vai dar muito o que falar até a premiação do Oscar. Claro, aquele recadinho também, tá tendo muita coisa essa semana aqui no Podiverso. Já tivemos aí lançamento de Degustando Séries sobre It, Bem-vindo a Derry. Tivemos lançamento de Degustando Séries sobre Stranger Things, né? Revisitamos aí a segunda temporada de Stranger Things. Vai ter também essa semana aqui Passando de Nível. Então, uma semana cheia. Tivemos The Witcher também. Você pode estar achando Isso. Não esqueci. Alguns esqueceram dessa série, mas a gente não esqueceu. A gente falou sobre a nova temporada de The Witcher. Ju, Léo degustaram, né, a nova temporada de The Witcher aí. E então, assim, cara, semana cheia aqui no Podiverso. Teve conteúdo de vários universos. Então, teve de cinema, teve de filme, do streaming, perdão. Teve de jogo. Vai ter, no caso, né, de jogos. Então, não perde, fica com a gente. E estamos sempre trazendo uma série, um filme, enfim, um conteúdo novo para vocês. E é isso, galera. Muito obrigado, Ju, Di. Espero nos reunirmos numa próxima. E é isso, galera. Acompanhe o Podiverso. Fique ligado para mais conteúdos. Até a próxima. Beijo, valeu, tchau. Isso mesmo. Acompanha aí que estamos com tudo nesse mês de novembro. Tchau, pessoal. Obrigado pelo convite. Amei. Olá! E aí, pessoal? Nossa, Oi, povo. foi isso, gente. Calma aí que eu me perdi na pauta aqui. E aí, pessoal, do nada. Meu Deus do céu. Respira, Rodrigo Resenha. Às 22h14. Esse horário eu já começo o host já tá. O host tá falhando. Eu me sabotei.